Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Conta-se que certa vez São Francisco de Assis, um santo famoso pelas suas vias de contemplação e penitência, conta-se que, numa ocasião, ele estava sofrendo uma forte tentação. Ele sabia quais eram os desígnios de Deus em relação à pessoa dele. Ele sabia que a família dele deveria ser a família de Deus, portanto, ele era chamado ao celibato e à castidade perfeita própria a um religioso. Mas um dia, ele sofreu fortíssimas tentações contra esse desígnio de Deus para a vida dele. As tentações eram muito fortes e ele já não sabia mais o que fazer. Mas era frio e nevava. São Francisco teve uma ideia própria a um santo tão cheio de amor em relação a Deus. Ele retirou a sua túnica e mergulhou na neve para diminuir as suas tentações contra a castidade. E tendo mergulhado na neve, saiu e começou a fazer bonecos de neve ali mesmo. E dizia: "Veja, Francisco, aqui está a sua esposa", fazia uma boneca de neve, por assim dizer. "Você vai suportá-la a vida inteira mesmo? É isso que Deus quer para você?" Fazia um bonequinho de neve um pouquinho menor. "Está aí o seu primeiro filho. Você vai ter que cuidar dele, vai lhe dar trabalho." E fez um outro boneco. "Aqui o segundo filho, esse vai se comportar mal, etc." E assim ele foi fazendo vários bonequinhos de neve e através desse método ele combateu algo que era obstáculo para os desígnios de Deus em relação à vida dele, a tentação. E a liturgia de hoje, essa liturgia de primeiro domingo de Quaresma, nos fala justamente a respeito disso, das tentações. Trata-se de um tema muito importante, muito atual. Importante porque é vencendo as tentações que nós vamos nos salvar, é vencendo as tentações que nós vamos para o céu. Quem não vence as tentações vai para o inferno. Só que, além disso, esse tema é atualíssimo, porque nós vivemos um mundo metido na tristeza. Notícias de guerra, notícias de todo tipo de catástrofe se espalham por aí, e o demônio pode vir querer nos tentar de buscar falsas alegrias num mundo cheio de tristeza. Então nós devemos ter bem presente esse tema e saber como combater a tentação. Um pressuposto importante para nós compreendermos a tentação é o seguinte: não há que fazer ilusões. Todos nós somos tentados, devemos ser tentados. E por que razão isso? Porque para nós manifestarmos o nosso amor e a nossa adesão em relação a Deus, precisamos lutar por Ele. Portanto, lutar contra a tentação, para mostrar que, de fato, nós o amamos. O que é a tentação? A tentação se encontra muito bem explicada aqui na primeira leitura. Eva é tentada, Adão é tentado. Eles são tentados de quê? De justamente fazer algo proibido, algo reprovável. Deus havia proibido algo a eles. Deus reprovava uma determinada atitude de Adão e de Eva, se eles tomassem. E a tentação é justamente isso, a atração por algo proibido, a atração por algo reprovado, algo que, portanto, ofende a Deus e ofende os desígnios de Deus em relação a nós. E como é que o demônio tenta? Na descrição aqui do Gênesis fica muito claro, o demônio nos prepara para cair na tentação. O demônio, ele entabulou uma conversa com Eva. Ele foi dizendo aqui, conforme narra o Gênesis: "É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim?" Foi fazendo perguntinhas para Eva. E Eva foi dialogando com o demônio. É assim que, em geral, o demônio nos faz cair nas tentações. Ele vai nos preparando, vai nos colocando certas questões, certas perguntas que não devem caber na cabeça de uma pessoa que tem fé, e a pessoa acaba resvalando. Qual que é a consequência das quedas nas tentações? As consequências são terríveis. E elas se encontram descritas de maneira muito clara aqui, numa frase de São Paulo na segunda leitura.
Diz aqui o São Paulo: o pecado entrou no mundo por um só homem, se referindo a Adão e Eva. Através do pecado entrou a morte. Através do pecado entrou a morte. Que morte que é essa? Narra o livro do Gênesis que Deus soprou sobre as narinas de Adão. E ali Deus depositou a vida em Adão. Só que essa vida que foi depositada em Adão não é só a vida natural. Deus também depositou em Adão a vida sobrenatural, a vida da graça. Quando nós somos batizados, a vida da graça passa a habitar em nós. E a vida da graça habitando em nós é condição para nós nos salvarmos. Para nós recebermos a herança de Deus Pai, é necessário que sejamos filhos. E o Filho participa da natureza do Pai, em se tratando dessa participação divina, através da graça. A graça é, por assim dizer, a vida de Deus em nós. E Adão, quando pecou, perdeu a graça. Portanto, é justamente isso que diz aqui São Paulo: entrou a morte. Porque o contrário da vida é a morte, o contrário da vida da graça é a morte que entrou na vida, por assim dizer, da humanidade. Mas não foi só essa morte que entrou. A teologia católica nos fala a respeito de algo chamado mistério da iniquidade. O que é esse mistério da iniquidade? Deus quer que todos e cada um de nós sejamos um reflexo do próprio Deus. Ele nos chama para sermos algo belíssimo, refletirmos a Ele próprio aqui na terra. E quando o homem peca, ele, por assim dizer, estraga essa possibilidade. Ele suja esse espelho que é Ele próprio de Deus. Isso é um mistério. Podendo nós sermos tão belos a ponto de refletir a Deus, nós estragamos essa beleza quando nós pecamos. Isso é um mistério, o mistério da iniquidade. Consequência de quando nós caímos na tentação. Está bem, se a tentação é isso, se a tentação tem essas consequências, como nós devemos fazer para fugir das tentações, para não cair em tentação? O Evangelho nos fala também, e nos fala através do exemplo do próprio Deus, que sendo homem, tendo se feito homem, ele lutou contra as tentações de maneira exemplar. O Evangelho de hoje é justamente o Evangelho das tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor passa 40 dias no deserto e depois desses 40 dias o demônio se manifesta a ele tentando-o. Tenta 3 vezes, ou seja, 3 vezes são descritas pelos evangelistas, e ele vence 3 vezes e nos ensina a vencer. Como se deu a primeira vitória de Nosso Senhor Jesus Cristo? A tentação foi a seguinte: o tentador aproxima-se de Nosso Senhor e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O demônio apresenta uma tentação para a sensibilidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, para Nosso Senhor Jesus Cristo degustar. Muitas vezes as tentações se apresentam justamente dessa maneira. Como nós somos corpo e alma, muitas vezes o demônio nos apresenta tentações para o corpo, algo que nos afasta de Deus. Como Nosso Senhor Jesus Cristo vence essa tentação? De maneira completamente contrária à maneira como Eva enfrentou a tentação. Ele não dialogou com a tentação. Nosso Senhor Jesus Cristo não entabulou conversa com o demônio. Ele simplesmente disse: está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira maneira de nós vencermos as tentações, para nós vencermos as tentações, é não dialogar com o demônio e dar mais atenção para as coisas sobrenaturais do que dar atenção para a matéria. Foi a resposta de Nosso Senhor: nem só de pão, nem só da matéria. A matéria é necessária, mas não só ela. Segunda maneira que nós devemos utilizar para vencer as nossas tentações. Segunda tentação de Nosso Senhor: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos anjos ao seu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O demônio propõe para Nosso Senhor Jesus Cristo que Nosso Senhor tente a Deus, ou seja, faça um pedido a Deus, só que um pedido que não está em conformidade com os desígnios de Deus, mas em conformidade com o demônio. Como Nosso Senhor Jesus Cristo vence essa tentação? Resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. O que quer dizer essa resposta? Para nós vencermos as tentações, devemos, antes de tudo, querer que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, portanto, conformidade com a vontade de Deus. Essa proposta do demônio não era conforme a vontade de Deus.
E nosso Senhor venceu recordando a vontade de Deus. Assim também devemos ser nós. Devemos, por assim dizer, mergulhar na vontade de Deus o tempo todo, nos perguntarmos: isso é da vontade de Deus para a minha vida ou não? Porque se não for, é tentação, procede do demônio. Um fato muito pitoresco, muito simples, se deu certa vez na vida de São João da Cruz. Ele era um grande teólogo e o tempo todo uma freira muito jovem, uma noviça, procurava ele pedindo orientações para a vida espiritual dela, mas orientações às vezes sobre coisas muito básicas. Ela tirava dúvidas muito simples com ele. E certa vez, vejam só, ela se aproxima de São João da Cruz perguntando: Padre João, por que quando eu me aproximo das rãs, elas mergulham na poça d'água? Uma pergunta assim muito boba. Ele: muito simples. Elas mergulham na poça d'água porque elas precisam se proteger das criaturas que podem pegá-las. E você é uma delas. Mas vamos tirar disso uma lição para a nossa vida espiritual. Quando se apresenta diante de nós uma criatura que nos quer afastar dos desígnios de Deus, devemos também mergulhar. Mergulhar na vontade de Deus, mergulhar no próprio Deus. É uma maneira de vencer as tentações. Mergulhar nos desígnios dele e nos perguntarmos se é vontade dele ou não. Terceira tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, terceira maneira de vencer as tentações. Mostrou-lhes o demônio todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. O demônio queria ser adorado, sim, mas ele também queria que nosso Senhor se voltasse excessivamente para si, a ponto de ele reinar pelo mundo inteiro. É a tentação que mais nos acomete, a tentação de egolatria, nos colocarmos no centro das coisas, querermos ser admirados, honrados. Como se vence esse tipo de tentação? Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto, colocando Deus no centro das nossas vidas. Tentação de vanglória é uma tentação terrível, que nos afasta de Deus mesmo e, pior, nos faz sentarmos no trono de Deus. Nós esquecemos de Deus quando cedemos a esse tipo de tentação. Por isso é preciso sempre combatê-la. Certa vez, nosso fundador, Monsenhor, quando ainda muito mais jovem, ia receber uma homenagem. Montaram uma cerimônia para homenageá-lo por uma série de coisas que ele havia feito, por aquilo que ele representava. E ele, para fugir da tentação de vanglória, quando apareceu diante das pessoas que iam homenageá-lo, ele fez questão de abotoar o terno de maneira desengonçada. Ele trocou os botões em relação aos buracos para parecer um pouco desengonçado e diminuir a admiração das pessoas em relação a ele. Ele não queria ser o centro, ele queria que Deus fosse o centro. E às vezes nós devemos fazer coisas assim também, para sairmos do centro até nos permitir certas humilhações, para não cairmos na conversa do demônio. Para nós não cairmos na tentação, não basta a luta na hora que ela vem. É necessário preparação. E com isso concluímos. Como que se prepara para não cair na tentação? Nosso Senhor Jesus Cristo se preparou no deserto com 40 dias de jejum e abstinência. Precisamos também fazer sacrifícios. Precisamos ter um relacionamento com Deus através da oração. Precisamos nos confessar. A confissão dá muita força para nós vencermos a tentação, diz a teologia, e quando nós cometemos um pecado, nos confessamos, aquela debilidade que aparece na nossa alma a partir do pecado, ela vira força quando a pessoa se confessa. Deus, por assim dizer, nos arma contra as tentações que já foram objeto da nossa queda quando nós nos confessamos. Portanto, a tentação nos dá forças para praticar o bem, nos dá força para evitarmos os males já cometidos. E também a comunhão, porque afinal a comunhão é receber o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu, portanto, a pior consequência do pecado, que é a morte da alma, a morte dos homens. A liturgia de hoje nos inspira, portanto, a um exame de consciência sobre a forma como nós estamos lutando contra as tentações. E também pedirmos. Nosso Senhor vai se fazer presente no altar daqui a pouco e também nas nossas almas através da Eucaristia. Então pedimos a Ele graças e forças para lutarmos contra as tentações, para, no final de uma vida de luta, nos encontrarmos com Ele no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.